Paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero aqui compartilhar um momento muito difícil ao qual eu e minha família passamos durante esse ano, né? Quem me acompanha, quem me segue, sabe que eu tive uma gestação interrompida. Infelizmente, viemos perder a nossa Helena e fazem 7 meses, né? Agora que eu consegui vir estar compartilhando, dividindo como foi esse processo com vocês. Eu vou tentar simplificar ao máximo, né, porque talvez eu não consiga falar tudo num vídeo, mas foi um processo muito difícil pra gente. Aliás, a gente passou por muitos processos difíceis nesse ano. A Helena não foi uma gestação planejada, mas foi uma gestação desejada. Quando aconteceu de nós sabermos que eu estava gestante, a gente ficou muito feliz, até porque a gente tinha esse desejo de dar um irmão ou uma irmã para o Bernardo, mas a gente nunca teve aquela iniciativa, não, vamos tentar, né? Simplesmente eu estava com problema de saúde, acabei interrompendo durante um mês aí o remédio, e nesse um mês foi o suficiente para eu ter engravidado. A gente ficou muito feliz, recebemos a Helena com muita alegria, porque a gente queria muito também que fosse uma menina. Só que desde o princípio foi uma gestação muito delicada. Logo de início eu tive sangramento, tive que tomar medicamento. A gente fez o tratamento pelo SUS. Infelizmente nós não conseguimos fazer um morfológico, ao qual teria sido muito importante para evitar tudo o que aconteceu, né? Talvez teria evitado. E no 5º mês, do 5º para o 6º mês, eu percebi que a barriga não estava desenvolvendo, que não estava crescendo. A obstetra também percebeu isso, e foi onde ela pediu para eu fazer uma ultrassom. Nesse intervalo, fui fazer a ultrassom, eu e o meu filho, né? Até então, uma ultrassom de rotina, maravilha. Chegando lá, levei um susto, porque disseram, olha mãe, você vai ter que ficar internada. Naquele momento eu fiquei chocada, porque eu já comecei a ficar preocupada, né? Por que eu tô ficando internada, né? Eles disseram que era porque a bebezinha estava muito pequena, né? Então achavam melhor ali ficar para observar, para ver o que estava acontecendo. Naquele momento eu fiquei um pouco meio perdida, né? Preocupada, né? Como é que minha família ia ficar, como é que meu filho ia ficar, como é que a minha casa ia ficar, porque até então a gente acha que a gente tem um controle de tudo, mas a verdade é que quando Deus quer tirar o controle da gente, fazer a gente entender, olha, sou eu que estou no controle. Não te preocupas, porque eu cuido de tudo. Fica tranquila. E aí eu fiquei, meu Deus, quem vai ficar com meu filho? Como é que vai ser meu marido? Ele precisa trabalhar, eu não tenho ninguém perto da minha casa para ficar com meu filho. E aí, enfim, meu marido foi, né, para o hospital para pegar o meu filho, porque eu precisava ficar internada. E Deus foi muito bom, porque meu esposo, né, os chefes dele liberaram ele para trabalhar home. Ele conseguiu trabalhar em casa durante esse período. Ele tinha 10 dias de férias, então liberaram ele para pegar esses 10 dias que ele tinha de férias. Então meu marido conseguiu cuidar da casa, ficar com meu filho, enfim. Eu pude ficar mais tranquila ali no hospital, apesar de toda a preocupação. Deus me mostrou ali que ele estava no controle, né? Deus foi muito bom, cuidou da minha casa, cuidou da minha família enquanto eu estava ausente, né? E aí fui internada, fiquei alguns dias lá, que eu não me lembro quantos. Era toda hora batimento cardíaco, exame, remédio, isso e aquilo, e não tinha uma posição de nada. Até que um dia eles vieram, mãe, provavelmente possa ser que você tenha alta hoje, né? A gente vai só fazer mais uma ultrassom
e pode ser que você seja liberada. Então aquilo me encheu de alegria, de esperança. Eu falei, maravilha, eu vou sair daqui hoje, né? Aí já fui avisando ali para minha mãe, para o meu esposo, e fui fazer a ultrassom. Para minha felicidade, alguns minutos depois de ter feito a ultrassom, eles vêm com a informação de que, mãe, você vai ter que ir fazer o parto agora. Nós vamos ter que fazer um parto de emergência, né? Então, daqui a alguns minutos você vai subir para a sala de cirurgia. Eu fiquei chocada. Eu não sabia o que pensar. Eu só avisei pro meu marido, corre para cá porque vai ter que fazer a cirurgia agora, vai ter que fazer um parto de emergência. E aí minha mãe correu para pegar o meu filho, meu marido correu para ficar comigo na cirurgia. E quando nós chegamos ali para o pré-parto, nós recebemos um banho de água fria. Parecia que a gente estava numa tempestade, o céu começou a escurecer. A médica começou a falar um monte de coisa, de como estava a nossa bebê, de que o cérebro não tinha desenvolvido, que não tinha desenvolvido uma série de coisas, e de que provavelmente não tinha chances dela sobreviver, e que se sobrevivesse poderia ter muitas sequelas, e que provavelmente também eu teria que tirar o meu útero. Nós ficamos chocados, nós ficamos sem chão. Era como se a gente estivesse na tempestade mesmo e as ondas estivessem submergindo a gente ali naquele momento. Aí era um momento tão difícil, porque o enfermeiro foi colocar eu precisava tomar um medicamento durante o parto, e ele machucou a minha mão sangrava, minha mão doía, e aquele processo difícil de não conseguir fazer as coisas ali. E entramos para a sala de parto, o parto muito complicado. Eu tive algumas reações da anestesia, eu ficava me tremendo, meu queixo começava a bater, meu corpo tremia, eu não conseguia ter o controle, eu achava que era porque eu estava nervosa, eu tentava respirar e me acalmar, e mesmo assim o negócio continuava. Meu marido tentando, coitado, manter a tranquilidade, preocupado, olhando para mim, achando que, sem saber se eu também sobreviveria, né? Na cabeça dele, ele estava com muito medo também de eu não conseguir. E aquele processo muito difícil, enfim, o parto aconteceu, a Helena nasceu, a gente quer dizer, eu consegui olhar muito pouco para ela na incubadorazinha, né? Eles mostraram ela pra gente, a gente não conseguiu pegar, ter contato com ela, nada. Ela correu direto, né, lá pra neonatal. E a gente viveu aquele processo muito difícil ali, de cirurgia, tal. E a minha cabeça, gente, rodou assim, deu uma bugada, porque foi tudo muito de repente. A gente levou um susto, a gente teve notícias horríveis, a gente foi para um parto num piscar de olhos, a gente estava ali numa coisa que a gente não estava esperando. E foi muito doloroso, porque quando você entra numa maternidade, você entra para sair com o teu bebê no colo, né? E eu saí com os meus braços vazios dali, né? A Helena ficou alguns dias ali, naquele processo. Eu tive ali naquele período tinha algumas mulheres comigo também passando por uns processos difíceis. Tinha uma mulher que ela teve a bebezinha dela e que ela teve que voltar porque esqueceram alguma coisa lá dentro dela e ela teve que fazer a cirurgia. Ela fez a cirurgia até antes de mim, ela estava ali do meu lado. E aí a minha cabeça começou a ficar preocupada, porque eu falei, meu Deus, e se esquecerem alguma coisa também dentro de mim, se eu tiver que voltar para cá. Então eu comecei a ficar preocupada com isso também, será que alguma coisa poderia ter dado errado, enfim. Foi uma junção de coisas na minha cabeça. E aí a gente, horrível, porque
você tem o leite, mas você não pode amamentar, né? Eu tinha que de vez em quando subir ali, tirar um pouquinho, porque a Helena recebia algumas gotinhas ainda. Eu não consegui ver o rostinho dela, porque ela estava toda cheio de tampões, né, de curativos. Eu conseguia ver só o corpinho, então eu não consegui ver o rostinho dela ali enquanto ela estava ali no hospital. E eu não conseguia dar essa presença para Helena, porque eu já estava alguns dias internadas, eu estava sem dormir, eu estava fraca, eu estava cansada, eu estava com a minha cabeça, sabe, eu estava num estado precário, eu estava assim praticamente uma morta-viva, né? E eu não consegui dar esse suporte para ela, de estar ali com ela, de ficar com ela. E 4 dias depois, né? No dia 14, a Helena nasceu dia 10. No dia 14, de madrugada já, muito à noite, a gente já estava deitado para tentar dormir. O meu marido teve que ir até o hospital. E aí a Helena não veio realmente. Não conseguiu, né? Evoluir, não teve evolução. E nós viemos perder a Helena no dia 14. Muito difícil pra gente, mas eu tinha comigo que se essa era a vontade de Deus, se esse era o melhor para nós e para ela, amém, porque nós não queríamos que ela viesse com problemas, que ela viesse de um modo que ela não pudesse viver, mas vegetar. Então, a gente aceitou a vontade de Deus, se era assim que tinha que ser, amém. E foi muito difícil pra gente, né? Meu marido aquele dia teve que ir pro hospital, correr com as coisas pro enterro, enfim. Foi muito difícil pra gente, a gente estava exausta, a gente estava cansado, a gente não teve tempo de absorver todo o processo, e a gente já estava ali com a Helena no caixão. Foi o único momento que eu consegui olhar pro rostinho dela. E foi muito difícil pra gente, né? Ter que enterrar a nossa bebezinha, ter que passar por esse processo tão difícil. A gente não estava enterrando só a nossa bebê, a gente estava enterrando um desejo nosso, né? Um sonho enterrado, né? Porque é diferente quando você tem 20 e poucos anos, que você fala, poxa, eu ainda posso tentar várias vezes, eu ainda posso ter vários, né? Quando a gente é bem diferente. Então, é muito difícil pra gente. Foi muito difícil esse processo. E muito mais porque nós tivemos alguma perda junto com a Helena. Eu perdi uma tia minha em fevereiro, né? Quase 2 meses antes aí da Helena nascer, da gente viver esse processo. Eu perdi uma tia minha em fevereiro, depois vim perder a Helena em abril. Em maio, finalzinho de maio, perdi a minha outra tia, né? Irmã dessa tia que eu havia perdido. As duas são irmãs da minha mãe. E foi muito difícil para mim, porque eu estava na quarentena quando a minha tia estava vivendo um processo difícil no hospital. E aquele processo da minha tia também me deixou psicologicamente abalada. E aí ficava um monte de coisa na minha cabeça, porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, e ficava na minha cabeça, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui comigo de errado? Será que...
infinitas. Aí eu começava, qualquer coisa que eu sentia, eu falava, deve ter alguma coisa aqui dentro. Gente, foi um processo tão difícil. Eu fiquei tão emocionalmente abalada que eu não imaginava que uma quarentena, que os hormônios de uma mulher com o emocional abalado fosse trazer tantas coisas ruins. E eu fiquei muito ruim, porque minha tia estava passando por esse processo. E são pessoas que eu amava muito, né? É muito difícil, a gente mal tinha conseguido viver o luto da minha primeira tia, que morreu em fevereiro, e a gente já estava tendo que viver o processo do segundo luto. Eu não consegui ir pro velório, pro enterro dessa minha outra tia, que morreu em maio, porque eu estava no finalzinho da quarentena, né, terminando a minha quarentena, mas eu estava tão abalada, eu estava tão doente, o meu corpo estava tão ruim, que eu não tinha psicológico emocional para vê-la. Não tinha. Eu não tinha condições de ver os meus primos ali sofrendo, e eu não consegui vê-la. E muito triste por isso até hoje, mas eu não conseguia, né? Eu estava fazendo exames de sangue nesse processo para saber o que eu tinha. Eu tive que fazer exames de abdômen total, porque eu achava que tinha alguma coisa dentro de mim que não estava bem, porque eu estava com o abdômen doído, meu abdômen estava doendo. Eu tive que fazer exames de eletro, ao qual teve algumas alterações no meu exame, e eu tenho que passar no cardiologista ainda, porque eu não sei que alteração foi essa. A médica me passou antidepressivo para eu tomar, porque eu não conseguia dormir. Gente, eu passei por momentos que eu não conseguia dormir. Eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo, mas talvez eu faça no próximo vídeo, eu explique para vocês esse processo difícil. Mas foi muito doloroso, foram 3 lutos seguidos, né? Então, assim, foi um processo muito difícil. Eu ter que tirar o meu leite ali, aquele processo que, poxa, você queria estar amamentando, você queria estar com a sua bebezinha e você tendo que tirar um leite sem estar com a sua bebezinha. Hoje, né, estaríamos passando o nosso Natal com ela estaria fazendo 4 meses, porque ela estava prevista para nascer em julho. E a gente fica sonhando com isso, né, porque a gente queria estar vivendo esse momento com ela, a gente queria estar terminando esse ano com ela, mas eu sempre confio muito no meu Deus, eu sempre confio muito no amor dele, no cuidado dele, eu sei que tudo que ele faz é perfeito e eu sei que ele sempre tem o melhor, e foi o melhor de Deus que foi feito para as nossas vidas. Não me considero derrotada, não considero que os meus inimigos venceram sobre mim, que eu fui, sabe, eu sempre me considero vencedora, porque Deus sempre permite que a gente consiga suportar, que a gente consiga vencer, né? Foi um momento difícil, mas Deus nos ajudou a suportar, a vencer, nos sustentou e estamos aqui de pé, continuando, seguindo, e tudo é para a honra e para a glória de Deus. Ele sabe o porquê de tudo. Ele poderia ter evitado, ele poderia ter feito um milagre, a Helena podia estar aqui, sim, mas ele não quis. E a gente aceita a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente continua seguindo, confiando na certeza de que Deus sempre sabe o que é melhor, porque Ele tem o controle da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e nele nós temos nos assegurado e nos firmado a cada dia. Amém?